Bem, pessoal, então dando continuidade aqui, nós vamos analisar agora alguns gráficos sobre esse assunto que nós estamos debatendo hoje, que é a alta no preço dos alimentos, mais especificamente do arroz, né, e do óleo, da carne, enfim, mais especificamente do arroz, né, que é um gênero alimentício, um produto alimentício bem mais consumido pelo brasileiro, pelo cearense. Ele é a base da nossa alimentação, né? Então nós temos aqui um infográfico, né, que é um gráfico mais dinâmico, vamos dizer assim. Primeiramente, o que a gente tem que observar? Qual é a finalidade de um gráfico, né? A finalidade de um gráfico nada mais é do que tornar a informação mais objetiva, mais dinâmica, mais clara, mais precisa, mais rápida de ser repassada para o leitor, enfim, para quem vai trabalhar com essa informação, para quem vai utilizar essa informação. E esse gráfico aqui, ele fala sobre a exportação de arroz por estado, né? Qual é o estado brasileiro que mais exporta arroz, né? Isso aqui com base no ano de 2020 já, de janeiro a agosto de 2020, né? Essas informações. Quais são os fatores mais primordiais para a gente analisar antes de fazer a leitura de um gráfico? Primeiramente é a legenda, né? A gente saber o que é que esse gráfico está representando. Então aqui nós temos, por exemplo, o mapa do Brasil, né? Aqui embaixo nós temos a legenda, aonde a parte mais clara do mapa, ou os estados que estão numa cor mais clara, eles têm uma baixa exportação quando comparado com os estados que estão numa cor mais escura, certo? E aqui comparado em milhões de dólares, nós temos aqui o estado mais clarinho, ele tem aqui uma média de 36 milhões de dólares por exportação. E o estado mais escuro, né, ele tem 242 milhões de dólares por exportação. E nesse meio, nesse intervalo, nós temos aqui o verde intermediário, vamos colocar assim, com 121 milhões de dólares por exportação. Então, quando a gente olha já aqui para esse mapa do Brasil, baseado nessa legenda do gráfico, nós já temos aqui que o estado que mais exporta arroz no Brasil, para fora do país, é o estado do Rio Grande do Sul, né? Esse estado aqui é o estado mais escuro do mapa, né? E aí na escala, quanto mais escuro, maior a exportação, né? Nós temos, por exemplo, nesse verdezinho intermediário aqui, esses outros estados. Ó, temos aqui, né, o Maranhão, né, Mato Grosso, temos Santa Catarina, Paraná, né, temos temos o Amazonas, né, enfim. E como aqui a parte bem clara do mapa, os estados que exportam muito pouco, né, nós temos aqui o Piauí, né, nós temos aqui o Rio Grande do Norte, né, enfim, né. E aqui ao lado a gente tem uma outra análise aqui, que é referente a também essas informações, mas apresentada aqui diretamente em um gráfico mais expressivo de barras horizontais, que nós temos aqui no eixo Y os estados e no eixo X o valor em milhões de dólares que é exportado por meio do arroz, certo? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele vem a sua exportação bem grande, né, até aqui. E quando a gente desce aqui no gráfico, a gente chega nesse valor aqui, 1 milhão de dólares. Santa Catarina é o segundo maior estado exportador, mas nem se compara com a exportação do Rio Grande do Sul, olha a diferença. E aí, quando a gente desce aqui para o eixo X,
nós temos 20 milhões de dólares exportados em arroz nesse período de janeiro a agosto de 2020, relativo ao estado de Santa Catarina, ok? Então, nós conseguimos fazer a leitura desse gráfico de forma bem precisa e vimos como é simples, né? O objetivo principal dessas informações. E o primeiro ponto realmente é isso, é você identificar a legenda, o que é que a legenda está tratando. Muito bem. Vamos partir aqui para um próximo gráfico. Esse gráfico aqui, deixa eu aumentar um pouco, ele vai tratar sobre a produção. Aquele gráfico anterior a gente viu que tratou sobre a exportação. Esse gráfico aqui vai tratar sobre a produção e o consumo mundial de arroz, certo? Então nós temos aqui um gráfico de barras, de colunas, né? Aonde nós temos, na primeira informação aqui que nós temos que analisar, é que o eixo ou as colunas que estão em azul são informações que se referem ao biênio 2018 e 2019. E as informações que estão em verde se referem ao período de 2019 e 2020, ok? Então aqui, nessa primeira conjunto de colunas, nós temos as informações relativas à produção mundial de arroz, né? Então você percebe que em 2018, que é a coluna em azul, a produção foi muito maior do que a produção de 2019, certo? Que é a coluna em verde, tá bom? E com relação ao consumo, nós temos que o consumo em 2018, que é a coluna em azul, ele foi relativamente menor do que foi o consumo em 2019, tá certo? Então, informação bem precisa, bem prática, bem simples de ser analisado, tá ok? Vamos aqui para o próximo gráfico que nós separamos. Esse é um gráfico de linhas, ele é um pouco mais complexo, e esse gráfico aqui ele também apresenta algumas informações sobre as exportações brasileiras de arroz de janeiro a agosto de 2020, certo? Em toneladas. Então, aqui nesse gráfico nós temos no eixo Y, que é o eixo vertical, a quantidade de arroz exportado em toneladas. E no eixo X nós temos a série histórica dessas exportações em anos, desde o ano 2000 até o ano de 2020. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, de 2000 a 2004, nós observamos que houve quase que uma exportação, ela se comportou de forma linear, não houve aumento nessa exportação, né? De 2004 a 2005 a gente já percebe aqui um crescimento significativo. Deixa eu aumentar aqui um pouco para ficar melhor, vocês visualizarem aí no celular. Então, quando a gente olha aqui de 2004 a 2005, nós já observamos um crescimento, né? De 2005 a 2006, o crescimento foi um pouco menor, todavia cresceu. Agora observe o que acontece entre 2006 e 2007. Há uma queda, um declínio na exportação desse produto no Brasil. Do Brasil para o exterior, no caso, né? Em contrapartida, quando a gente analisa de 2007 a 2008, a gente observa o maior crescimento até agora, desde o ano 2000, na exportação. Ultrapassa a casa dos 250 mil toneladas, né? Que é justamente o valor que se encontra aqui na primeira divisão do gráfico. Chegamos bem aqui. De 2008 para 2009 também continua a ascendência desse gráfico, o crescimento na exportação. De 2009 para 2010 há um declínio. De 2010 para 2011 um novo grande aumento na exportação, passando da casa dos 500 mil toneladas. Entre 2011 e 2012 a exportação continua crescendo, agora ultrapassa
a casa das 750 mil toneladas de exportação de arroz. E aí a gente vem aqui para o ano de 2012 e 2013, uma grande queda na exportação, diminui bastante, voltando para a casa das 500 mil toneladas. De 2013 a 2014 a gente observa um crescimento significativo, né? Mas ainda menor do que o valor que estava em 2012. De 2014 para 2015 houve queda na exportação. Entre 2015 e 2016 o valor da exportação aumenta novamente, apesar de pouco. E aí a gente tem de 2016 a 2017 uma nova queda, né, maior do que a queda, ou melhor, ela chega a um patamar menor do que a exportação que estava em 2013. Né? Quer dizer, a queda de 2012 para 2013 ela foi maior do que a queda de 2016 para 2017. Entretanto, o valor atingido no ano de 2017 com a exportação foi menor do que o valor atingido no ano de 2013. 2013 estava aqui, 2017 caiu para cá. E aí, quando a gente analisa a exportação de 2017 para 2018, vemos um novo grande crescimento. Em contrapartida, de 2018 para 2019 há uma queda. E, por fim, de 2019 a agosto de 2020, observamos aqui o maior crescimento na exportação do arroz. Né? Como a gente viu no vídeo anterior, no vídeo 2, a alta no valor do dólar ela influenciou bastante esse aumento aqui considerado na exportação. Tá ok? Então, mais um gráfico aí que nós vimos sobre a exportação do arroz. Muito bem, meus amigos, esse último gráfico aqui que eu trouxe para a nossa análise, ele apresenta o preço diário do arroz no Brasil, né, a saca de 50 quilos do arroz tipo 1 em reais. Né? Isso de 13 de janeiro a 10 de setembro de 2020. Então, aqui no eixo Y nós temos os valores em reais, né, da saca de 50 quilos. E no eixo X a gente tem os dias analisados, certo? Então perceba que em 13 de janeiro foi o melhor momento para ter comprado arroz, né? Porque o valor aqui da saca estava abaixo de R$50, né? Já no dia 21 de janeiro, a gente já observa que chega no patamar dos R$50. E aí, quando a gente chega bem aqui no dia 13 de março, observamos uma queda no valor do arroz, que ele passa a ser menor do que R$50 a saca, certo? E aí, quando a gente chega aqui, por exemplo, em 25 de janeiro, ou 25 de maio, perdão, já observamos um aumento, né, para a casa dos R$60, tá bom? Isso aqui vendido lá no produtor, a pessoa que produz o arroz, que cultiva o arroz, colhe, e aí vende para a agroindústria, para que ele seja beneficiado, né, beneficiado e para ser ensacado e distribuído para as distribuidoras e os mercados. Né? Então é o arroz mesmo na sua fase inicial aqui, não é aquele arroz já pronto para você botar no fogo. E aí, continuando aqui na leitura do gráfico, a gente observa que houve uma queda novamente no dia 10 de junho no preço do arroz. E aí foi crescendo, de 10 de junho vem uma ascendência até o dia 3 de setembro. Olha aí o valor que chega a saca, mais de R$100 a saca de 50 quilos, né? Então ela praticamente não, ela mais do que duplicou seu valor entre janeiro e setembro. Então, em 9 meses, o valor duplicou, certo?
Então, mais um gráfico aqui para nossa análise.